Olá, sejam bem-vindos à sala temática da segunda série. Hoje iremos embarcar por todas as fases do modernismo brasileiro. Mas para entendermos toda essa história, precisamos entender como esse movimento tão importante para a nossa cultura finalmente eclodiu. Por isso, iniciaremos falando sobre o pré-modernismo, onde vários artistas se uniram com o mesmo pensamento, a mudança na arte brasileira. Olá a todos, me chamo Gabriel Sá e vou apresentar a vocês Lima Barreto. Lima Barreto foi um escritor pré-modernista do século XX. Negro, descendente de escravos, Lima representou em suas obras todos os problemas que viveu com o racismo. Lima também viveu na época do fim dos cortiços no Rio de Janeiro, nasceu e morreu no Rio de Janeiro. Nós temos aqui como uma de suas principais obras O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que conta a história de um militar que defende o Brasil com justiça. E neste livro, ele reflete sua crítica ao nacionalismo extremo. Olá, boa tarde. Vou falar sobre o Euclides da Cunha, que ele foi um grande escritor do pré-modernismo brasileiro. Ele nasceu na cidade do Cantecalo, no Rio de Janeiro. Ele é formado em engenharia militar e pós-graduado em matemática e ciências físicas. Ele, depois que se formou, ele foi para São Paulo, onde ele começou a trabalhar no jornal Estado de São Paulo. E aí ele foi convidado a copiar a Guerra de Canudos, lá no interior da Bahia. E aí, depois de um ano, ele volta e, alguns anos depois, ele publica o livro Os Sertões, que detalha um pouco da Guerra de Canudos. Oi, boa tarde. Eu sou o José Renato Monteiro Lobato. Eu nasci em 1882, faleci em 1948, desculpa. E durante toda a minha vida eu fui formado em Direito. Eu exerci cargo de promotor público, mas depois eu virei fazendeiro por conta de uma herança que eu recebi de meu avô. Eu tive grande relevância na literatura brasileira, principalmente de cunho infantil, sendo o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E na minha crítica, feita em 1917 no Jornal da Folha de São Paulo, cujo denominei de Paranoia ou Mistificação, eu critico o movimento modernista, descontraindo as ideias propostas por Anita Malfatti. Anita Malfatti foi uma escritora que trouxe obras estrangeiras para o Brasil e eu não gostava. Eu considerava arte de parede de manicômio, mas que, com muita insistência da artista, eu reconheci sua arte, apesar de ser um pouco estranha. Aqui. Bom, eu sou Augusto dos Anjos, tá? E Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos, e eu vou falar mais um pouco sobre minha história. Bom, eu nasci lá em Cruz do Espírito Santo, na Paraíba, cidadezinha lá do interior da Paraíba, em 20 de abril de 1884. Durante a minha vida, a minha carreira literária, eu escrevi vários poemas, era conhecido como poeta brasileiro em si, certo? E também pelos grandes líderes literários, eu era visto como um artista pré-modernista e parnasiano, certo? Dentre as minhas principais obras, principal e única, na verdade, é o livro Eu, em que eu conto todas as poesias que eu escrevi durante a minha vida. Nelas estão guardadas várias poesias que eu escrevi durante... Tive 2 filhos e eu acabei morrendo em 12 de novembro de 1914, lá em Leopoldina, em Minas Gerais, eu acho. E eu vou falar para vocês uma dessas poesias que tem no meu livro, que se chama Solitário, como fantasma que se refugia.